Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a essa nossa conversa, né, sobre Stephen Hawking, né, com meu amigo Percival Barbosa. Boa noite, Audrey, está entrando, seja muito bem-vinda a essa nossa conversa, né, de descontração de sexta-feira, né, falando sobre ideias um pouco fora do padrão normal, que são temas que envolvem, né, cosmologia, que geralmente são temas assim muito amplos, né, têm suas certas complexidades, como toda área do conhecimento tem as suas complexidades. Mas elas também servem para nos estimular a pensar de forma diferente, ter insights, né, novas ideias, novos pontos de vistas, né, que nos permitem compreender, né, o mundo de certa forma com outros olhares e não apenas com o olhar da nossa formação original. Né? Meu amigo Percival Barbosa já está de prontidão aqui, colocando ele no ar para a gente começar o nosso bate-papo. Opa, está ele aí. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Albélio. Boa noite, sempre um prazer nas sextas-feiras, né? Isso. É Né? uma boa maneira de encerrar a semana, né? Ah, não resta dúvida, não resta dúvida. A Né? gente, a gente propõe um problema bem complicado que a gente não conhece e fica falando sobre isso. Pois é, esse é que é o mais interessante, né? É falar do que não se Exatamente. conhece, né? Não, E aí você vai, exatamente. e aí você vai construindo, né, as ideias a partir dos vácuos, né? Que tão... É verdade. Mas tá frio aí em São Paulo? Não? Você tá hoje já tá, Nossa, tá muito tá muito frio. frio? Muito frio. Aqui tá 22 graus. vinte e Então dois aqui graus, mas tá frio. já me preparei para o frio aqui. Ah, eu também, eu já estou até um pouco agasalhado aqui. Tintim, Saúde. saúde a Saúde, viva todos. Tintim. Saúde Tintim. a todos que estão nos ouvindo. Mas, pessoal, é, eu vou fazer aqui uma apresentaçãozinha rápida sobre o Stephen Hawking, né? O que que você... Opa, Tintim Aldrin está aí nos assistindo, Design Projetos. Vou passar enquanto você vai fazer Ah, isso, eu vou passar um WhatsApp para a Macarena, ver se ela entra. tá ótimo. Tá, a gente tem uma E a Paula, convidada. A Paula ficou de entrar também, né? Ela fez, o convite foi feito, né? Quem quiser participar, Audrey, se você quiser entrar aqui na nossa conversa, você fica à vontade, né? Que você vai estar nos Síndicos e Síndicas Arquitetando, né? Você não esquece de Isso. confirmar aí, né? Que a gente já tem uma pré-confirmação, mas esse é o Já faz uma Percival, prévia. né? Que Muito, apresenta junto comigo, né? Aqui muito prazer, Alda. a gente não tem assim um roteiro, né? Como vocês podem ver, é uma coisa de sexta-feira em que a gente vai trocando as ideias aqui. Mas hoje a gente quer falar um pouco de um personagem, eu vou fazer aqui uma pequena apresentação dele, que é o Stephen William Hawking. Né? Ele nasce no dia 8 de janeiro de 1942, né, em Oxford. E aqui você tem um fato curioso nessa data de nascimento dele, que é exatamente no período Isso. de 300 anos da morte do Galileu, né, onde essa data ela coincide. E ele morre no dia 14 de março de 2018 em Cambridge. Né? Ele foi um dos físicos teóricos e cosmólogo britânico, né? Reconhecido internacionalmente por sua contribuição à ciência, sendo um dos mais renomados cientistas do século. Doutor em cosmologia. Né? Aqui se lembrando o seguinte, que a cosmologia
ela é uma área da astronomia, né, que estuda a origem, não é? A evolução, a origem, a estrutura e a evolução do universo a partir de métodos científicos, né? Foi professor Lucassiano emérito da Universidade de Cambridge. Um posto que Albélio, foi ocupado, aí isso, é um pelo Newton. posto, ele foi ocupado pelo Sir, é um Sir, Não é Isaac mole, não. Newton, não é mole não. E pelo Paul Dirac. Paul Dirac também foi ocupado. E tem mais um terceiro, que é o Charles Babbage, que é o primeiro dos precursores do computador, né? Da máquina Babbage. Então, o cara não era pouca coisa, né? Você vê três Não. O cara professores. ocupou a cadeira do Isaac Newton, cara. Você acha que isso é pouco? Exatamente. Você acha que isso E o Isaac não é Newton, me pouco? lembro, uma vez eu estava lendo um livro sobre grandes personalidades, eu fiz faz muito tempo, eu devia ter uns 16, 17 anos, e o autor afirmava que um cara como Newton só aparece na Terra a cada 1000 anos. A cada um século é que você tem um cara como Newton. Ele tem uns trabalhos científicos, né, que incluem um teorema sobre a singularidade gravitacional no âmbito da relatividade geral, em colaboração com Roger Penrose. O Roger Penrose foi prêmio Nobel de Física do ano passado, né? Que é um matemático que trabalha na área de física, né? Que você chama de física matemática, né? Tem essa, que é uma área da física teórica. Que é a previsão teórica de que os buracos negros emitem radiação frequentemente chamada de radiação de Hawking. Isso é interessante, que essa radiação ela foi cientificamente comprovada em 2021, o ano passado, né? Ano passado. No MIT, né? Um grupo de pesquisadores conseguiu provar que realmente existe essa radiação. E um fato curioso, que é interessante, é que o Hawking ele fez uma aposta com o físico, né, que dizia que nada escapava de um buraco negro, né? Quer dizer, ele perdeu a aposta aí porque escapa, né? Você sabe qual foi a aposta, né? Sim, é que nada. Não. Tá. Ah, sim. O prêmio. O prêmio foi uma assinatura da revista Playboy. Daquela época. Não, e agora você falou esse fato interessante, que é o seguinte, tem uma curiosidade sobre ele, que é interessante aqui, é o seguinte, é que quando perguntavam para ele assim, ó, sobre a vida sexual dele, olha a resposta dele. Ele respondia assim, com seu bom humor de sempre. Apenas meus músculos voluntários foram afetados pela doença. Os involuntários continuam bastante ativos. Ele tinha um bom humor, né? Ele tinha bom humor. Não, ele tinha essa coisa. E tem uma outra fase, assim, outra curiosidade sobre ele, que eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco, o pessoal, que a doença dele nunca foi uma barreira para ele ser feliz. Então, a doença, na verdade, ele foi diagnosticado, acho que com 21 anos de idade, se eu não me engano. Isso. Chamava a doença, tem um apelido de doença de Lou Gehrig, né? Lou Gehrig foi um jogador de beisebol americano famoso, que sofreu da mesma doença, que é uma doença que paralisa, né, que ataca degenerativa do sistema nervoso, né, e o cara acaba ficando completamente paralisado. O Stephen Hawking, nos últimos anos, ele só mexia a bochecha. Mas os caras desenvolveram um sistema de fala que ele comandava pelo movimento da bochecha.
Uhum. Exato. Agora, como é que um cara que só fala dessa forma consegue formular teorias desse porte, né? É. Isso é uma coisa realmente admirável, né? É. A gente reclama de coisinhas pequenas que dão errado, né? Uhum. O sujeito ficou 50 anos, quer dizer, quando ele foi diagnosticado deram 5 anos para ele no máximo. Foi, exatamente. Ele viveu 55 anos a mais do que Ele isso, né? morreu com 76 anos, né? 76, 76 exatamente. anos. Né? Quer dizer, E, não foi uma barreira, né? O é, pessoal, e em termos trabalhando, assim, trabalhando. produzindo, né? E Produzindo, viajando, né? Dando palestra, pesquisando. viajando. Né? Eu acho que isso aí mostra, né, assim, uma superação também humana, né? Disso que você falou, Ah, né? As pessoas, às vezes, por qualquer problema, ah, né, acham que o mundo acabou, que as ah, coisas não têm mais solução, né? mas você sabe que uma vez ele foi dar, dar uma palestra na Califórnia e um cientista que estava, um dos cientistas que estava lá recebendo ele, na verdade, era um cientista que estava escrevendo um livro, né? E fazia parte vamos dizer, da pesquisa do livro, acompanhar algumas coisas do Stephen Hawking, né? Aham. E, e ele chegou lá com aquela cadeira de rodas dele e o local não tinha acessibilidade. Veja, veja, Uhum. não tinha acessibilidade. Então esse cientista teve que, sei lá, pela circunstância lá do momento, sobrou para ele, ele teve que pegar o Stephen Hawking no colo e levá-lo para dentro do auditório e o outro pessoal levou a cadeira. Cadê? Ah, e ele registrou isso no livro, porque ele falou que ele ficou absolutamente impressionado com a situação, tá certo? Dele ter que carregar um Uhum. cara que era um, sei lá, um monstro da ciência, né? E ele falou que o cara pesava quase nada. É como dizer que parecia que ele nunca tinha crescido, né? Parecia que até que a mentalidade dele é como se fosse de um bebê, né? Ficou uma É. coisa. Ele, na verdade, eu aqui pensando comigo, ele era a própria singularidade, né? Aham. Essa uma coisa interessante, né? Que inclusive tem até quando a gente fala assim da pesquisa dele, né? Que eu acho que essa concepção, a primeira ideia, eu acho que ela surge da teoria da relatividade geral, né? Do Einstein, né? Sim. Sobre essa questão É, do buraco negro, porque o que você tem numa estrela, né? Você tem as reações termonucleares e a gravidade ao mesmo tempo, né? Quer dizer, quando uma vence a outra, vamos dizer assim, ela começa a implodir, né? Porque o que você tem ali no interior da estrela geralmente é hidrogênio e hélio, né? Então esses átomos de hidrogênio, essa fusão, eles vão se tornando hélio, né? São mais pesados. E a gravidade, ela vai implodindo ali, né? A energia nuclear vai diminuindo, a gravidade aumenta e ela implode num ponto ali, né? mas, Quer dizer, você tem uma densidade praticamente, na né? verdade, imagina, esse troço é bastante complicado, né? É. Mas, na verdade, a teoria da relatividade, ela, se você usasse as fórmulas, né, essa singularidade poderia ser prevista, Uhum. não é? Só foi comprovada dezenas de anos depois. Mas ela, pelo desenvolvimento das fórmulas, né, da teoria da relatividade, você poderia prever essa singularidade. E esse nome, buraco negro, não foi o Stephen Hawking que colocou, Não, né? foi o Foi o John Wheeler. John Wheeler John que Wheeler pronunciou. É. que foi um cientista que trabalhava com Einstein. Aham. Ele E aí trabalhava você com tem Einstein. uma coisa interessante, né, Visa, porque a fórmula da relatividade geral, quando envolve a massa, quer dizer, você tem m é igual a m0, né, dividido pela raiz quadrada de 1 menos v sobre c. Né? Eu acho que eu não sei se eu Exato. não me lembro dessa equação. Então você veja que a massa,
se à medida que você vai contraindo, né, a massa tende a infinito, né, praticamente. Quando você pega a fórmula da densidade, né, que é massa sobre é, volume, né, você vê que a densidade... matematicamente, né, a singularidade é quando você divide por zero. Que o resultado fica incerto. Que é a parte, né, que fica no centro, como ele diz aqui, né, que a singularidade, você só coloca aqui, ó, corresponde à principal parte de um buraco negro localizado no centro, quer dizer, é como se fosse um ponto ali. Trata-se de um único ponto, olha que coisa interessante, que abriga uma enorme massa derivada do colapso gravitacional da estrela que originou o buraco negro. Quer dizer, os caras dizem aqui, ó, em matemática, uma singularidade é o que acontece quando se divide por zero. A resposta é infinita. Exatamente. Ou indefinida. As equações de Einstein pareciam dizer que algo como isto aconteceria se uma quantidade suficiente de matéria ou de energia fosse reunida num só lugar. Isso, exatamente. Tá certo? Isso. As equações perderiam a validade e dariam respostas sem sentido. O universo iria se romper. E esse é um grande problema para a física, e foi a partir disso que o Hawking começou a pensar nesse assunto. Porque ninguém pode dizer o que vai resultar de uma singularidade. É totalmente desconhecido, né? Você não sabe nem quais as leis físicas, né, que operam... Na verdade, dizem que as leis físicas elas decaem também, né? Sim, porque existem provavelmente outras leis físicas que desconhecemos que operam dentro de uma singularidade, né? Mas tem dois fatos, Alberto, que eu queria comentar com você aqui no nosso bate-papo, que eu acho muito interessante, né? Porque hoje, né, a gente recebe aí, todos que estão nos ouvindo, todos nós aqui, todos os dias, né, estamos recebendo um bombardeio, uma chuva, uma tempestade, né, de informações sobre singularidade, inovação, startups, e ideologia de gênero, e uma série de coisas que supostamente são a modernidade, né? Mas Stephen Hawking foi educado até os 10 anos numa escola para mulheres, meninas, exatamente. Que era o costume na Inglaterra, naquela época. Então, esse pessoal que acha que descobriu a ideologia de gênero, acho que não sabe muito bem do que está falando. Tá certo? Porque isso já existe há muito tempo. Tá? E outra questão é a própria singularidade, né? Tanto que a meca das startups, não por acaso, se chama Singularity University, na Califórnia. Não por acaso. Tá certo? Não por acaso. Então, isso diz pra gente que ninguém está inventando nada do zero, entendeu? Existe muita coisa que já foi construída, que já foi criada, e a gente trabalha para levar essas coisas mais à frente, mas baseados no que já foi desenvolvido. Não é? Porque esse pessoal é muito barulhento e eles acham que estão inventando o mundo novamente, entendeu? Quando eu, da minha modesta posição aqui, da minha modesta opinião, eu acho que não. Tá certo? Quando você começa a revisitar e fazer uma pesquisa mais aprofundada, você vai ver que não existe muita coisa assim nova em termos da ideia em si. Mas talvez a forma da aplicação, né? Talvez você tenha aí, né? Mas a ideia básica,
por exemplo, ela já existe. Por exemplo, quando você pega o próprio conceito de sustentabilidade na palavra, ela já existia desde o século Então, XVIII, por exemplo. então Já era são presente. certas coisas que eu acho que até fazem parte da natureza humana. E a gente não está Uhum. descobrindo nada novo. Tá certo? O Milor Fernandes, né, aquele, eu chamaria até de filósofo, que eu Uhum. considero o maior intelectual brasileiro, Milor Fernandes, ele dizia isso, ele dizia assim, tudo que precisava ser dito já foi criado e dito na Grécia Antiga. Os meios de comunicação foram inventados depois que ninguém tinha mais nada a dizer. Uhum. E o Milor Fernandes, tinha uma frase que eu achava muito interessante, que ele dizia o seguinte, que a maior prova da existência de seres extraterrestres é que eles nunca procuraram ter contato com a gente, né? Exatamente. Exatamente. E você sabe que era uma das coisas que o Hawking acreditava. Ele Exatamente. acreditava em aliens, né? Ele achava que Ah. existia seres de outros planetas, de Ah. outra galáxia. Era É- uma coisa que ele tinha, ele né? e o Carl É Sagan, o né? Carl Sagan, né? Eles O Carl tinham Sagan, essa coisa aqui. Mas eu acho que tem uma coisa que você falou aí, o pessoal, que é muito interessante. A gente falou da singularidade, né? Que é a primeira propriedade do buraco negro, né, que você descreveu bem aí. Mas ela tem uma coisa que eu acho que a gente pode relacionar, né, com o nosso dia a dia. Inclusive você deu aí uma ideia, que são os horizontes de evento, né? Quando ele diz assim, é conhecido como o ponto de não retorno de um buraco negro. Consiste em uma região que circunda o seu núcleo. Olha que coisa interessante, que quando a gente olha, eu queria chamar a atenção o seguinte, e quando a gente olha, assim, pela descrição do buraco negro, é como se você estivesse num átomo. Olha, assim, fazendo uma é, comparação de tão pequeno e denso tem um núcleo e dentro e daí você tem uma região, né, fora desse núcleo aí, que você vai chamar de horizonte de evento em que nada escapa ali, né? Quer dizer, então, nada que caiu ali dentro, o ele buraco sai. negro, só para ter uma ideia, o buraco negro, ele diz, os cálculos falam, né, em que uma laranja, né, teria a densidade do Sol. Uhum. A massa do Sol estaria concentrada numa laranja, no tamanho de uma laranja. Então você imagina a gravidade, né, É um negócio. que é gerada pela massa, a gravidade que se forma em torno do buraco negro, tá certo? E praticamente ele atrai tudo, inclusive a luz. É. E o que o Alberto falou é que existe um horizonte, ou seja, uma linha, tá certo? Se você se aproximar do buraco negro, em que a força da gravidade não te permite voltar. É. Você vai ser Exatamente. sugado. Então, essa linha, vamos dizer assim, seria o horizonte de De eventos. evento. Porque o horizonte de eventos ele é, inclusive, luminoso. Né? Que eu acho assim que aí tem Isso é uma muito coisa. complicado, mas o É, é, pessoal diz que o buraco negro emite radiação, então é uma não, coisa complicada. já comprovaram. Quer dizer, se nada escapa, olha que coisa interessante. Como é que a radiação escapa? Então, pois é, mas isso foi um problema de que a física trabalhou em cima É aí que para comprovou, né? comprovar o porquê. Comprovar o porquê disso aí, né? Porque, de Ah. certa forma, eu acho assim, quando a gente faz umas especulações sobre esses horizontes de evento, talvez, por exemplo, relacionado com a tecnologia, né? O metaverso que está aí, que a gente fala assim, olha, quem não entrou, já era. Quer dizer, aí você está raciocinando o contrário, né? Você tem que entrar no horizonte de evento quando a gente olha para o lado da tecnologia, né? Que a gente está falando hoje do metaverso, né? Como uma Ah, grande revolução que está ancorada no blockchain, né? O que olha, está dando
suporte, você tem que estar dentro do horizonte do evento. Olha que coisa interessante. Na verdade, falando mais um pouco Deixa eu do dar boa Stephen noite aqui Hawking. pro meu irmão, que acabou de entrar, o Sebastião Dias, meu irmão lá do Opa, Acre. Aí, mano. Beleza. boa noite. Boa noite. A Jardel, a minha sobrinha, também entrou. Boa noite. Boa noite aí para vocês. Satisfação, tá saúde. Saúde. No Acre não sei se tá frio, mas aqui tá. No Acre não deve estar frio, não. Não, tá quente aí. Mano, se você puder dizer quanto tá a temperatura aí, escreve aí pra gente. Aqui tá. Aqui tá No fácil, Acre não deve estar frio, não. Mas o Stephen Hawking ele foi um dos primeiros cientistas que tentou formular uma união da teoria da relatividade com a mecânica quântica. Isso, exatamente. Ele foi um dos primeiros a tentar essa formulação, o que ainda não conseguiu, não se conseguiu ainda isso, que é chamada o grande graal da ciência, essa unificação da gravidade. Mas quando você olha, né, o pessoal, para a radiação, você está dentro de fenômeno quântico, né, numa estrutura macro, né? Olha que coisa interessante. Ué, 23 graus? Então tá frio aí em Rio Branco. Então, tá frio para ele lá, tá para nós aqui. Para mim aqui seria calor. Lá no Acre não é bolinho. Exatamente. Eu nunca tive lá no Acre, cara. Não, vale a pena. Eu tive próximo do Acre pelo lado do Peru. Ah, tá. O pessoal vai muito pro Peru. Machu Picchu ali, você tem a estrada do Pacífico, né? Que liga Rio Branco até o Peru, né? Então. É que uma vez eu fui de mochila daqui até o México, né? Por terra, a pé. A pé, de ônibus, trem, um monte de coisa. E a gente passa lá perto, passei em Machu Picchu, em Cusco, tal. E você passa pertinho do Acre ali, né? Pertinho, temos de dizer, né? Porque lá é tudo longe. Lá é tudo longe, né? Tá tudo muito longe. É tudo muito grande, né? Mas era um calor fenomenal. É por causa da umidade, né? A umidade é 100%, né? Então a sensação térmica da mata, que você tem exatamente. É bem pesado isso aí. Exato. A gente estava falando sobre o que mesmo? A gente falou sobre a singularidade, né? Sobre singularidade, né? Que no mundo real a gente tem que viver dentro da singularidade, né? Senão você não pode escapar da singularidade, né? Que a gente passa a ter aí uma visão. Agora, até outra coisa, o pessoal, não sei se dentro das curiosidades que eu descobri aqui, é que o Hawking, ele foi o pior aluno da turma dele. Não sei se você sabe disso, não na universidade, né? Mas quando ele era estudante ali não sei como é que seria a comparação, né? Do ensino médio na Inglaterra, o primeiro grau, não sei como é que seria fundamental. Está cortando, não te ouvi. Não te ouvi muito bem agora. Você está me ouvindo agora? Tá. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, tem uma das curiosidades do Hawking aqui, é que ele foi o pior aluno da turma dele. Não da universidade, mas talvez ali no ensino médio ou fundamental, não sei como é que seria essa correlação, né? Mas ele era um cara, assim, considerado distraído, preguiçoso. Mas você sabe que o QI dele foi avaliado em 160. 160. Esse é o QI 160. dele. 160. E 120 já é considerado muito inteligente. Né? Muito inteligente. E a média é 100, né? Ali a gente... Acho que a gente está um pouco abaixo aí da média. O cara era 160, cara. Não, para fazer o Stephen Hawking deve precisar uns 10 de mim, mais ou menos. Aí você está sendo otimista demais. Precisavam somar uns 10 de mim para fazer o Stephen Hawking. Né? Essa é uma... E você sabe uma curiosidade que você falou
aí que é muito interessante, quando você falou do início, não sei se você percebeu, e que dentro das curiosidades dele é que ele tinha uma voz única. Você sabe por quê? Isso, por causa do aparelho. É assim, do Então, aparelho que tinha o sotaque dele em inglês junto com o isso. americano. Na verdade, o aparelho, o software foi construído nos Pela, Estados Unidos. sim, pela E tem, Intel, e, que tinha tem o chip, a Intel também. várias empresas É, colaboraram com esse desenvolvimento do aham, software e tal. Uma delas foi a Intel, a IBM, acho que, se eu não me engano. Mas quando uhum, no início, ele movia, o que acontecia? Apareciam umas palavras na tela e ele escolhia qual palavra. Clicando, ele conseguia usar o dedo isso. na época. É, exatamente. Depois ele Então tinha que mexer. ele clicava na palavra. E aí formavam as frases. Aí o sistema era inteligente, tinha, então, estamos falando se fala hoje em inteligência artificial, né? Uhum, Estamos aqui falando de 40, 30, 40 anos atrás. O sistema aprendia as frases que ele formava. Então, às vezes ele colocava uma palavra, o sistema já colocava a próxima, para dar menos uhum. trabalho para ele. Dá Então, pra ele. se ele colocasse buraco, punha negro, Uhum. entendeu? Para Aham, facilitar. E isso. ele controlava isso com o dedo, né? E aí, formada a frase, o sistema falava, tinha um sistema de voz, né? Uhum. Que falava por ele. Isso. Então, desenvolveram esse sistema para ele e ele foi dar uma palestra, a primeira palestra, usando esse sistema, né? Uhum. E como ele tem um bom humor inacreditável em inglês, né? Tem um bom humor em inglês, apesar de toda a tragédia da situação que ele se encontrava, completamente paralisado, só podia mexer um dedo, imagina. Ah, não, inclusive o ator que interpretou ele, né, em Teoria de Tudo, tem um depoimento Isso. interessante que fala que é um dos caras mais divertidos que ele já conheceu, né? Exatamente, É. exatamente. E você sabe qual foi a primeira frase que ele falou na palestra? Estreando lá todo aquele equipamento? Não, não lembro. Me desculpem o meu sotaque americano. É isso que torna a voz dele única, né? E É, outra coisa também, não sei se você viu, chegou a ver, outra curiosidade dele, é que ele apareceu em muitos programas de televisão. Não sei se você lembra dos Simpsons, por exemplo. sim, sim, Ele vários, também, vários. né? Ele tem uma aparição muito interessante. Aquele Big Bang Theory, né? Que é uma série Big Bang Theory, americana. Aquele que isso. tem aquele. Como é que chama, gente? O Capitão Kirk, que é viagem. O Star Trek. Star Trek. Isso também. Isso, E aparece jogando carta, né? É isso o robô Data e o com o Newton. Einstein O e o Newton. Newton. Imagina, eu queria participar dessa mão, desse baralho aí. Mas eu ia blefar, Albélio. É, é, Eu ia ter que blefar. blefar. Né? Porque Eu os ia ter que caras. blefar porque não dava para. Não tinha cacife pro negócio. O negócio, né? Aí Você você imagina imagina. uma mão de carta do Stephen Hawking, Isaac Newton e Albert Einstein. Quem que vai ter cacife pro negócio? Ninguém tem. É, não, ninguém tem. Mas Ninguém tem. eu acho assim, tem uma coisa assim, que eu acho interessante, é essa capacidade de abstração, né? Assim, abstração dentro de um raciocínio lógico, né? Quer dizer, e você formular, né? Você construir, né, uma teoria matemática, ele era um físico teórico, né? Quer dizer, a matemática aí, ela que dá o suporte, né, na construção disso, e você interpretar isso de uma maneira coerente, né, e que faça sentido, né, para dar suporte à teoria, quer dizer, é um negócio assim Ah, espetacular, né, se você olha do ponto de vista admirável. admirável, né, da criação humana, e a gente está falando de um cara que praticamente só a única coisa que não foi afetado nele foi a parte cognitiva, né? Que a Isso. gente pode
falar E a capacidade de pensar, né? de pensar, né, que está relacionado a isso, porque não chegou a ter danos na mente dele. E o Isso. cara conseguia, né, produzir, né, e produziu, acho que até a morte dele. E tem um dado que é curioso, que esse eu não sabia, que ele também sofreu violência doméstica, né? Inclusive, a segunda esposa dele tem uma época que ele chega no hospital todo quebrado. Só que ele não denuncia, mas depois ele conta para a filha dele, né, que ele apanhava da segunda mulher dele. Ela batia nele, né? Ele também separa desse segundo Complicado. casamento. Era uma vida Complicado. complicada, né? Quer dizer, o cara indefeso daquele sofrer violência um Agressão. negócio terrível. E aí tem o filho dele, né, o mais novo, que eu esqueci o nome, tem uma frase dele que é muito interessante, que ele fala num depoimento, não sei se foi para a BBC de Londres, ele só viu É bom salientar que ele teve filhos. 3 filhos, né? E as pessoas pegam Apesar, pesar da apesar doença, de toda a isso, doença. doença, e todos saudáveis, né? Tem essa. Isso, Pô, isso. a Paula chegou, Paula. Se Ah, você quiser Paula, entrar, vamos agora. Entra, vamos, Paula. Nós vamos, vamos entrar não vamos aqui esperar na A nossa, Paula entrar. Paula, entra, na- por favor. né? E aí, né? E aí, o que a gente estava falando mesmo? A gente estava falando Você da estava falando violência. que ele teve 3 filhos e um filho dele falou alguma Ah, coisa. sim. E falou o seguinte, que ele só viu o pai dele andando no filme. Ele nunca tinha visto o pai andar, porque quando ele nasceu, né, que ele já estava Sim, na cadeira de rodas, sim, e todo o crescimento dele foi vendo o pai se degenerando, né, assim, sim. ao longo do tempo. E ele fica muito emocionado, né, quando vê que o pai dele andava, que ele não imaginava que o pai dele Que o um pai dia dele tivesse era, andado. tivesse Mas, andado. e você estava falando do nascimento dele, né, que foi Na 300 morte anos depois da morte de Galileu, mas a morte dele também foi no mesmo dia do 139º aniversário do Einstein, se tivesse vivo. tivesse vivo. Não? Então você vê que tem alguma, não é Tá ligado, né? tá A coisa ligado, tá ligada, né? Tá tá intrincada, né? ligado. Em alguma outra dimensão aí do, É, do cosmos. E aí tem uma coisa interessante, já que você falou nisso, é que do Hawking, ele também tinha uma crença, né, com base na teoria da mecânica quântica, que era dos multi-universos, né? Então ele então, que achava, surgiu daquele desenvolvimento, daquela tentativa de unificação da exato, gravidade. é Com tanto que a teoria quântica surgiu essa história dos múltiplos mundos, né? isso, e E do buraco de minhoca também, né? Que que comunicaria esses aparece, mundos. que aí quem lembra, não sei se você viu essa série, o Dark, que ele fala exatamente desses mundos paralelos. Não sei se você chegou a Sim, ver uma série alemã chamada sim. Dark, que é o Eu vi. buraco de minhoca é a caverna, né, que tá ali. Isso, E a partir isso, dali você vai para vários mundos, quer dizer, você é a mesma pessoa em diferentes mundos, com idades diferentes, ser mais velho. isso. Mas É uma não ilusão, só você se verdade. deslocaria geograficamente, né, de um mundo para outro, como também no tempo, você viajaria no tempo. Mas aí você fazer essa migração de um mundo paralelo para o outro, fisicamente ela não é viável, né? Eu acho É, que o Marcelo Gleiser ele explicou sobre a série Dark, né? Quer dizer, não dá para você mudar de um mundo para outro. Você pode viajar no tempo, no mesmo mundo, né? Na mesma você pode, se você dimensão. viajar no tempo, você pode chegar no passado e matar o seu próprio pai. Então você não É. estaria vivo hoje, né? Não, Então e aí tem uma é coisa, uma contradição estranha, né? é uma contradição estranha. Opa, tudo Olha, bom? a Paula, então agora vamos Boa interromper. noite! Boa noite, Dar um Paula. brinde aí, né? Um Aê! brinde e Pior vamos. que eu tô sem brinde aqui. Ué, Mas nós opa, não tem problema. estamos aqui dando um brinde por você e vamos Isso, parar aqui comemorando o aniversário, né, e amado? vamos parar a nossa conversa aqui para cantar parabéns a você, tá certo? Ah, que Porque honra!
esta semana foi aniversário da Paula, tá Isso. certo? Que nós Leonina. não vamos falar quantos anos ela fez, tá certo? Porque isso é uma coisa só dela mesmo, É. entendeu? Mas eu tenho uma cara bem nova, conservada. Não, eu acho que você fez 25, tranquilamente. Ótimo, isso Ah, que mesmo, maravilha. pessoal. É isso Não, aí, depois de um certo 25. tempo Saúde. a gente tem que contar a data para trás, né? Porque depois que você faz a curva, você olha, você tem mais passado do que futuro, né? É, eu tenho um Por exemplo isso, do é, meu por pai isso, aqui que mora comigo, que tá indo para fazer 101. uhum. 101? 101. O Já Nossa, pessoal, fez, por isso é que já a gente fez. tem que andar na dimensão da luz, porque na dimensão da luz o tempo diminui, né? Ele passa bem Não, devagar, na dimensão da né? luz o tempo não existe, né? Né? Então a gente tem que É, entrar, é, tipo é o filme Interestelar, né? Que aí o cara Interstellar. volta, a Você filha dele tá assistiu? mais velha, assisti. Ele Você assistiu? volta com É o cento e máximo vinte aquele anos, filme. Ah, ele já estava com 120 anos, é, mas para a Terra, exatamente. a filha dele Isso. estava mais velha e morre primeiro do que ele, Exatamente. né? Exatamente. Porque o tempo, ele para, né? Assim, ele Ah, vai devagar. Porque basta você ver, por exemplo, aí você a vai voltar qualquer... no você vai voltar no Richard Feynman, né? É, porque quando você vê, por exemplo, qual que é assim a equação da velocidade, de uma maneira simples? É o espaço dividido pelo tempo. Então, o que que é o tempo? É o espaço sobre a velocidade. Se a velocidade aumenta, o tempo diminui, né? Quer dizer, é uma relação, estou falando, não é a equação relativista, porque ela muda um pouco, mas dá para a gente entender, né, que o tempo vai passar mais devagar. Então, se você está viajando, né, passa pelo buraco de minhoca, você está numa dimensão próxima da luz ou próximo do horizonte de evento, porque o que que acontece? Para você não entrar ou cair, você tem que ter uma velocidade um pouco superior à da luz para você não cair ali É, dentro, é que aí no não é? buraco de minhoca a velocidade é maior do que a luz. É, Na exatamente. verdade, na verdade seria uma coisa instantânea, né? É, exato. Segundo o próprio Richard Feynman, que falamos dele na outra conversa que a gente teve, e ele desenvolveu aqueles famosos diagramas, né, Ah, que demonstram a interação entre partículas, tá? E por esses diagramas se concluiu que os fótons, que é a partícula que carrega a luz, né, uhum, uh, eles não têm diferença se eles andam para trás ou para frente no tempo. Para uhum. eles é a mesma coisa. Ou seja, um fóton que saiu de uma estrela há 13 bilhões de anos atrás, e que você olha e ele chega na sua retina nesse instante, para você passaram 13 bilhões de anos. Para o fóton é o mesmo instante. Uhum. É quase Então que são instantâneo ali, né? não, quase não. É o mesmo Foi um instante. Então, instante. isso é uma coisa complicada, contraintuitiva, e são é. Eu tô aqui dando esses. nó na minha cabeça. Não, mas justamente essas são as questões da mecânica quântica, né? E como disse o Bohr, se você leu sobre a mecânica quântica e não ficou chocado, você não entendeu. É, porque aí o Percival, por exemplo, quando você coloca essa questão, você tem que olhar para esse mundo como um sistema de rede, né, que é a teoria Bootstrap, que ela vai ligar a teoria da relatividade com a mecânica quântica, no sentido de que não existe uma partícula fundamental, todas, de certa forma, elas são fundamentais, têm Sim. suas propriedades, e essas propriedades elas se interrelacionam umas com as outras no sistema de rede. E você pode extrair, por exemplo, o quark, quando você olha para 30 anos atrás, ele foi previsto, mas ninguém sabia da existência dele, mas tinha uma previsão. E essa teoria bootstrap, você conseguiu extrair todas as propriedades do quark sem
identificar a existência dele. Então você pode extrair propriedade de partículas a partir da propriedade do todo, quer dizer, dessa interação, desse sistema de partículas que mesmo você não conhecendo, mas se você supõe a existência, você consegue extrair propriedades a partir de perspectivas teóricas, né, que são colocadas ali, você extrai essas propriedades. É uma coisa assim, é muito filosófica, de certa forma, do que prática. São coisas que, vamos dizer assim, meia dúzia de pessoas no mundo são capazes de entender, né? Os quarks, por exemplo, eles são nominados, acho que são 3 tipos de quark, eles são nominados por cor. O quark laranja, azul, vermelho, eu não sei quais são as cores exatamente. E eles têm umas características muito... Os quarks compõem as partículas, né? E eles têm umas características muito estranhas. Uma das características deles é o spin. Né? É a rotação É a rotação. Ou seja, ele roda, ele tem que girar 2 vezes para completar uma volta. É difícil entender isso. Fica complicado. Ela fica complicado. Fica complicado. Pela nossa concepção de paradigma, né? Porque tudo que você constrói, por exemplo, na natureza, é dentro de um paradigma. Né? Por exemplo, aí fazendo uma piada aqui com o nosso mercado condominial. Qual que é o nosso paradigma? É a legislação, né? Então tudo que você faz é dentro... Então, e você ficar preso ao paradigma. Né? Então você, para sair, você tem que ter um outro paradigma para construir coisa nova, porque senão você não dá, porque a sua mente, ela está ali. Qual que era o problema? Que a gente estava usando a mecânica clássica para entender um novo fenômeno, aqui a coisa não funcionava dentro dessa forma. Então, você tinha que criar uma outra estrutura para esse novo mundo. Né? Mas você sabe, Albélio, até a gente fez o programa passado com o Anderson Bodes, lá da Go News. Né? E eu fiz como a Go News estuda muito e desenvolve muito essa questão da governança e a questão da inovação, né? E eu já participei de várias palestras, vários eventos da Go News. Eu estou me preparando, inclusive, para fazer o curso deles. Eu já participei de muitas palestras lá na Go News sobre metaverso, DAOs, né? DAOs são organizações digitais descentralizadas, né? Que são baseadas na tecnologia blockchain. Né? Então, ou seja, você consegue montar a partir de certas regras comunidades, né, que são descentralizadas, que todos tomam as decisões, existem contratos, né, e Sim, todos tomam e todas as decisões são tomadas em rede automaticamente por todos os componentes daquela rede, né? Sim, Estou resumindo, né? Estou resumindo. Mas isso me fez raciocinar e eu fiz essa provocação no programa. Tá certo? Obviamente que não tem a resposta, né? Nem o Anderson tinha a resposta, na verdade ninguém tem. Né? Isso é uma coisa que está em transformação. Mas me chegou a fazer, estudando um pouco DAOs, né? Essas organizações digitais descentralizadas, eu cheguei a pensar que pode chegar uma hora, tá certo? Em que não existam mais síndicos. Os condomínios sejam organizações descentralizadas, ou seja, todos são síndicos. E as decisões são... A lei que você citou, ela está dentro da DAO como regra do negócio. Sim. É porque aí você observa o seguinte, que essa teoria do DAO, por exemplo, ela vai de encontro à teoria bootstrap, que é a teoria da natureza.
Então você pega, por exemplo, na natureza, ela funciona num sistema de rede onde tudo é descentralizado. Você até deu o exemplo daquele voo do bando de pássaros, né? Pássaro, por que exemplo. Eles se direcionam sem que haja um comando central. Sem um comando central. Você vê, por exemplo, as sardinhas no alto mar, aquele movimento que elas fazem, não existe nenhuma liderança ali, mas você tem um movimento sincronizado. Você vê o nosso cérebro. E esse movimento tem um motivo, tá certo? E tem um resultado, não é à toa. Não, porque ele funciona pela interação da rede. É essa que é a essência da coisa, que é o nosso Então, cérebro. Daí eu especulei que os condomínios poderiam um dia chegar nisso. E eu acho que vão chegar. Sim, porque você pega, e a gente vai entendendo essa descentralização pela tecnologia blockchain, que ela descentraliza. Isso. Certo? Quando você cria estrutura de rede, é descentralizado. Porque, às vezes, quando você fala assim, descentralizar, a gente tem que tomar um cuidado que a gente chama de rede distribuída. E quando você fala descentralizar, são vários centros. Agora, quando você cria uma estrutura distribuída, por exemplo, que aí o blockchain vai nessa direção, é que a gente vai ter esse conceito que você está colocando aí, não de uma forma descentralizada. Porque como é que surge esse conceito? Ele surge com Paul Baran, foi na época da Guerra Fria. O que você tinha aí? Se os Estados Unidos fossem atacados pela União Soviética, como que o sistema de comunicação poderia sobreviver ao ataque? Então você tinha um sistema centralizado, era um ponto só. Quando você descentraliza, você tem vários pontos centralizados. Quer dizer, se você destruísse um ponto, você ainda tinha outros centros ali. Mas quando você tem o distribuído, que não existe o centro, essa que é a coisa interessante, não existe o centro. Isso mesmo. E aí a comunicação, e o Paul Baran, que era um engenheiro, né, da RAND na época, é que bola esse sistema para a defesa dos Estados Unidos. Então, o blockchain ele vai exatamente nessa estrutura distribuída, porque não existe a centralização. A centralização ela pode ser um conceito intuitivo de momento, mas no fundo você vai operar um sistema totalmente distribuído, né? Um sistema de rede que é o nosso cérebro, que é o ecossistema da natureza, que é a teoria bootstrap da mecânica quântica, ela vai todo dentro desse processo. O difícil, pessoal, é que a gente não tem os instrumentos e a nossa formação para entender ainda essas coisas. Quem entende, como você falou, que são poucas pessoas, é os caras que estão construindo e aqueles que estão buscando esse conhecimento para desenvolver as suas áreas. Você pega, por exemplo, a teoria geral dos sistemas, ela surge em 1929 por um biólogo. E ao surgimento dessa teoria geral dos sistemas, aos poucos, ela foi sendo absorvida em outras áreas. Por exemplo, você pega as empresas, por exemplo, hoje elas já são entendidas como um sistema aberto. Elas tanto influenciam o meio como sofrem influência do meio. Quer dizer, então, você vai mudando isso, mas nós já estamos falando o quê? De mais de 100 anos. É tanto que se você pega no Brasil, em língua portuguesa, de autores brasileiros, você só tem 2 autores que tratam as organizações como sistema. Quer dizer, no Brasil, isso ainda não chegou, né, assim como já tem na Europa, nos Estados Unidos, um grau de amadurecimento maior. Mas para a gente aqui, é como se fosse uma coisa ainda muito incipiente, né, esses entendimentos dessas teorias. Pessoas, né? Que eu acho que o mais difícil em condomínio são as pessoas. Como é que o pessoal viver num sistema assim? Eu tô aqui, que vocês estão falando, eu tô aqui pensando. Mas isso é uma questão que eu vejo assim, pelo menos, em que vale a pena a gente pensar, principalmente quem está no ramo, né? A Paula, que é síndica profissional e tem diversos condomínios que ela toma conta, né? Sobre o futuro disso, tá certo? Porque até se você fizer um paralelo com a legislação ou colocar a legislação no assunto, vamos dizer assim,
A gente cansa de ver posts, né? A Paula sabe melhor que eu, inclusive, sobre as responsabilidades dos síndicos. Sim. Porque o síndico vai ser preso a qualquer minuto, tá certo? Ele vai fazer uma bobagem, vai ser preso. Então, vai responder. Não é justo que todo o funcionamento do condomínio passe por apenas uma pessoa. E que essa pessoa seja a única responsável pelo assunto. Sim, exatamente. Não é justo isso. Quer dizer, não é que não é justo, desculpa, a palavra melhor que... O Alberto me corrija se eu estiver errado. Não é sustentável. Não é sustentável para o futuro da organização chamada condomínio, na minha visão. Porque o Percival, isso que você está falando... proporcional também, né? É porque é o seguinte, o que acontece aí, pessoal, quando você usa isso, é que as pessoas se eximem das suas responsabilidades. É igual você pega, por exemplo, um paralelo, que eu vou falar, por exemplo, você pega as religiões neopentecostais, por exemplo, tudo é culpa do diabo. Mas se tudo é culpa do diabo, as pessoas não têm responsabilidade. Eu perdi o emprego. Sim, joga pro diabo o negócio, joga tudo pro diabo, né? Então o diabo é o síndico. É o cara... Uma comparação excelente, é isso aí. É o cara onde você pode descarregar o negócio. Tá certo? Vai em cima dele. Então, o comparativo... Não é justo, né? Não é justo, né? Quer dizer, as pessoas se eximem das suas responsabilidades e passa tudo não é justo. Síndico, não é? Exatamente. Então, então, mas tem que ser sexta-feira à noite. Né? Então, mas essa injustiça, na minha opinião, né, essa injustiça revela, na minha opinião, um problema. Um problema de organização dos condomínios que vai ter que ser resolvido. Aí, eu acho que isso ainda está em suspenso. Ainda não está resolvido corretamente. O conflito de agência no condomínio não está bem resolvido. Seja pela legislação, seja pela própria organização do condomínio, esse conflito de agência não está resolvido adequadamente. Só pontuando aqui, o pessoal, só para esclarecer, que o conflito de agência aqui é o conflito de interesse do síndico com o interesse dos proprietários. Então exatamente. Então você cria... Exatamente. Então, eu acredito, né, observando, há 20 anos eu trato com condomínios, tá certo? Especialmente na parte de segurança, mas segurança é um bom caminho, porque segurança depende muito da decisão, né, de cada um, do síndico e de cada morador, tá certo? Então é um bom parâmetro para você analisar. Eu vejo assim, a gente falar de futuro dos condomínios, se a gente realmente quer falar de futuro, eu acho que não adianta a gente ficar falando aqui de academia virtual e PPP e não sei o que, e armário inteligente, mercadinho, inteligente, academia, alugar piscina, Airbnb, né? Tudo bem, mas isso não é o coração do negócio. Claro, essas tecnologias vão sendo incorporadas, esses benefícios ou essas facilidades, vamos dizer assim, vão sendo incorporadas pelos condomínios conforme a possibilidade de cada um, né? Muitos dependem, inclusive, de reformas arquitetônicas para poder comportar essas tecnologias, tá certo? Mas isso, na minha opinião, não é o coração do problema. O coração do problema, na minha opinião, para condomínios, é o conflito de agência. Sim. Que não está bem resolvido, é injusto para o síndico, na minha visão, é injusto para o síndico, e com certeza ele terá que se transformar em uma organização digital, com certeza absoluta, e descentralizada, onde cada um vai assumir a sua responsabilidade
porque existe um contrato embutido na organização digital. Uhum. É porque aí o que o mercado condominial não entende, que é uma coisa que eu insisto muito, que é o seguinte: você tocou aí na estrutura básica. Por exemplo, se você olha para o mundo, qualquer que seja a atividade humana hoje, ela tem como base a tecnologia. Sem dúvida. Tá. Então, o que é quando a gente olha para qualquer organização, e condomínio é uma organização, os modelos de gestão, quando a gente fala de governança, está tudo dentro de um modelo de gestão, uma estratégia de organização. Então, essa estrutura, ela tem que ser suportada por uma base tecnológica. Não, sem dúvida. A tecnologia, isso aí é um dado que a gente não pode negar. Não pode negar. Então, ele vem. O que está faltando, por exemplo, no mercado condominial, como eu falo, é a mudança do paradigma. É o sair do paradigma da legislação, que as pessoas só ficam discutindo o que pode e o que não pode fazer, o que é proibido, e a essência que você está lidando com uma organização. Qualquer que seja a organização, o que tem lá dentro? Pessoas, processos, objetivos, recursos. E resultados. Resultado. Essa é a estrutura. Ora, se essa é a estrutura, o que eu preciso para isso? Eu tenho que conhecer as ferramentas da administração. Porque se eu falo de governança, estou falando de administração. Se eu falo de rede, tecnologia, tem que estar dentro do conceito da estratégia. Então, o que molda toda essa estrutura aí é a estratégia que eu vou adotar. Como é que eu arranjo tudo isso para conseguir o quê? Os objetivos que são Mas numa DAO, Abelio, isso se chama contrato. Sim. É a teoria de contrato. É um contrato. É um contrato. Que todas as pessoas que aderem, que fazem parte dessa rede, que é a DAO, que seria o condomínio, tá certo? Eles aderiram a esse contrato. Sim. Não tem como funcionar de outra forma. Sim. Agora, é um contrato de adesão, né? Se aceita aquilo ali. É um contrato que está embutido na própria tecnologia. Você não consegue fazer de outro jeito. Não, mas mesmo você tendo a tecnologia, ela é construída dentro de um sistema gerencial. Ela não fica fora. Sim, que é o contrato, que é o contrato. Exato. Que é o contrato, justamente. Exatamente. É o contrato que forma essa organização. É o contrato que dirige, contrato no sentido amplo do termo, né? Não é um contratinho lá que você vai assinar, reconhecer firma. Não. É um contrato, no sentido amplo do termo, ou seja, é um contrato, ou seja, são as regras que vão reger o relacionamento entre aquelas pessoas. E com certeza vai ser estruturado. Em qualquer nível. Você pode estar falando de orçamento, de segurança, de pagamento, de manutenção, de pagamento de taxa condominial, do que for. Está dentro desse contrato, está dentro destas regras. E se funcionar assim, não precisa de síndico mesmo, não. Entendeu? Então, na verdade, eu vejo assim, né? Então, o futuro dos condomínios, na minha opinião, pelo menos se você for pensar no central, né? no problema central, que é o conflito de agência que existe no condomínio, né? É esse. É o condomínio se transformar numa organização digital centralizada, onde existe um contrato, tá certo? No amplo sentido do termo, tá certo? Não existe nenhum limite para a tecnologia em relação a isso. Isso provavelmente está sendo desenvolvido e testado, tá? E isso é muito mais importante do que a gente ficar falando do futuro do condomínio, que o futuro do condomínio é o armário inteligente, é o drone, é não sei o quê, você entendeu? Eu até falei brincando aqui, mas será daqui uns 100 anos isso? Porque eu tô tão descrente das pessoas
E eu fico pensando como que isso vai funcionar, olha, como que isso vai chegar, né? mas você tem uma coisa, o pessoal, na Singularity, por exemplo, o Thiago Matos, que é um futurista que estudou na Singularity, inclusive ele é professor na Universidade de Jerusalém, nessa área. Sim, sim. E ele tem a Aerólito, né, que é a empresa dele que trata dessas questões de futuro. Ele defende um modelo de empresa que é 01, né, quer dizer, a empresa que ele chama de empresa quântica. Ela só vai existir quando você se conectar nela. Na hora que eu não me conecto, ela não existe. Isso. Quer dizer, então você tem, por exemplo, um problema, não vou dizer o problema, mas é como que a gente amadurece essas questões. Porque se você olha, por exemplo, dentro do que você está falando, você ainda até pode pensar num síndico como sendo um articulador, um cara de relações ali dentro, vamos dizer assim, né? E a tecnologia, mas isso é hoje. Isso é hoje. Isso ainda é um pensamento ainda analógico. Analógico dentro desse processo. Analógico. É um pensamento analógico. Analógico. Mas futuramente, não faz muito sentido isso dentro desse sistema de rede de contratos que a gente está falando aqui. Exatamente. Porque quando eu passo a assumir as minhas responsabilidades, aí a gente dá esse exemplo da natureza, não tem um chefe. E o conflito de agência existente hoje nos condomínios, seja pela legislação, seja pela organização própria, a natureza humana, o que for, na minha opinião, é um problema não solucionado adequadamente. Não, ele não é... É injusto para o síndico, tá certo? Ter toda a responsabilidade, inclusive civil, criminal e etc. É um negócio injusto, não é sustentável a longo prazo. E se você pegar, está tentando solucionar isso através de síndicos profissionais. Não, que não é a solução. Que ainda não é a solução. Ainda não é. Por quê? É simples. Você pega um síndico profissional, ele pode ser síndico apenas de um prédio, do prédio onde ele mora, eventualmente, ou não, tá certo? Como ele pode ser síndico de 10, 20, 30, 40, eu já ouvi dizer de síndicos profissionais que tem 150, 200 condomínios. Isso já não é mais síndico profissional, tá certo? Já é uma administradora de condomínios. Tá certo? E voltou ao problema original. Porque o síndico profissional, nesses casos, nunca está lá. É um síndico invisível, né? O síndico quântico. É um síndico que você não consegue encontrar com ele, né? Tá certo? Para conversar problemas do condomínio. A grande vantagem do síndico que está lá no prédio, seja morador ou profissional, desde que ele se dedique muito àquele prédio, é ele conhecer e estabelecer exatamente o que você estava falando antes. Essa rede de relacionamento dentro do prédio, dentro do condomínio. O que a gente escuta muito de reclamações, por exemplo, estão falando isso, porque a gente não vê aqui, o síndico não vem aqui, ou a gente não consegue falar. Eu tenho ouvido isso muito de condomínios que buscam, né, outros síndicos do mercado, então, rodízio de síndicos profissionais, e a reclamação Você vai ter que ter um síndico por apartamento. Então, pois é, se você tiver um síndico por apartamento, já é o próprio morador. Então é o que eu estou dizendo. Todos vão ser síndicos. É isso que tem que ser. Tá certo? Todos vão assumir a responsabilidade de cada um, tá certo? Conforme o contrato que rege aquela organização. Não, que eu acho interessante deixa eu só cumprimentar aqui, entrou aqui o meu grande amigo e colega e consultor, Eitan Magal. Um abraço, Eitan, boa noite. Estou achando interessante que a gente começou uma outra live, né? Começou. Não, mas vocês veem, não.
Não, não, não. Você sabe que tudo isso surge da singularidade. A singularidade é o que eu estava te falando, tá certo? A gente acha que inventou alguma coisa. Hoje em dia fica todo mundo é moderno e põe lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, que tá, o cara é moderno. Gente, mas os valores tradicionais ainda têm muita importância, né, Albélio? E a gente pode... Eu posso... A gente podia terminar, acho que você está querendo terminar. A gente já passou aqui do nosso... Já passamos do nosso... Mas a gente pode... Mas eu queria te fazer uma... Eu queria te colocar uma questão que eu sei que é muito uma questão cara a você, porque você participa disso, estuda e pratica, né? Que é a questão da mente de Deus, como fala o Stephen Hawking. Né? Ele acredita que quando se chegar nessa teoria do tudo, né? Que ele chama de teoria do tudo, tá certo? Que vai unificar a gravidade com a mecânica quântica, Deus vai ser dispensável, tá certo? Não vai existir a mente de Deus. E quando perguntaram para ele, né? Aliás, o Papa, se eu não me engano, foi o João Paulo II, se eu não me engano, me falha a memória agora, me corrija se eu estiver errado, Albélio, chamou ele no Vaticano para conversar sobre o Big Bang. E aí ele explicou para o Papa como é que era o Big Bang. E o Big Bang não contrariou nenhum dogma da igreja, então o Papa ficou tranquilo, Mas quando perguntaram para ele o que vinha antes do Big Bang, ou seja, do evento de criação do universo, a resposta dele foi o seguinte: essa pergunta não tem sentido. Para a física não, mas... Não tem nenhum sentido. Sim, sim. Você obviamente o Vaticano concordou com isso, tá certo? Porque esse sentido seria Deus, evidente. É uma coisa que você tem que admitir. Não tem uma questão de fé. É um dogma de fé. Tá certo? Mas porque você pega, por exemplo, quando você pega, por exemplo, o livro de Gênesis, ali você não tem uma preocupação do autor em explicar a coisa. Ele quer dizer o seguinte, que existe um Criador. É tanto que se você pega, por exemplo, qualquer teoria científica, por exemplo, você vê, por exemplo, tudo que existe no universo é massa e energia. Se você olha, por exemplo, a criação do mundo por Deus é energia, é luz. Depois é que vem a matéria. Até aí, tudo bem, você pode fazer a comparação. Se você pega, por exemplo, assim, o Deus criou a mulher a partir da costela. Por quê? Porque é na costela onde estão aquele líquido vermelho que estão as células tronco. Então, se você quiser fazer a comparação, você vê que não tem nada incompatível. A questão toda é como é que você escreve isso. A Bíblia não é um livro científico. Não se trata disso. Né? Mas ela descreve uma relação que é um livro escrito por humanos, mas inspirado por uma coisa divina. Esse é um ponto. E quando você vê, por exemplo, hoje, as próprias teorias científicas, é comprovado que tudo foi criado. Nada surgiu por acaso dentro da natureza. Você pega, por exemplo, matéria só que energia... o Stephen Hawking acreditava que tudo isso que foi criado seria criado pelas leis da ciência ou da física. Elas obedecem a essas leis que são determinadas. E não por um criador externo. Aí são duas coisas. Então, isso não dá uma live, dá 400 lives. É o que você chama de deísmo. É o que você chama de deísmo. O que é o deísmo? Você admite que houve um criador e depois ele sai e deixa por nossa conta. Sim, exatamente. Então existem todas essas teorias, mas o fato de tudo, por exemplo, hoje eu me dedico a essa área de ciência, fé e religião,
E você vê os grandes, você pega, por exemplo, 67% dos prêmios Nobel são cristãos. Por exemplo, são dados. Então não existe essa encontro. O problema que você tem é o seguinte, que tanto a ciência como a religião achavam que tinha solução para todos os problemas da humanidade. Tem muitos judeus também. O judeu é 10% no máximo, dentro desse total. Né? Eu estou falando de cristão que não são judeus. Né? Judeu é 10 e poucos por cento desse processo. Agora, quando você olha para empresa de tecnologia, e você vai na NASA, por exemplo, aí a grande maioria é de Israel. São judeus. São judeus que estão lendo. Mas em termos de prêmios Nobel, não. Eles são a minoria. Né? O resto você pega europeu, americano. Geralmente são desses dois continentes aí. Gente, mas eu vou agradecer aqui o pessoal. A gente faz uma outra live sobre esse tema que a gente estava falando, sobre a governança. Eu acho assim, que vale a pena a gente explorar esse tema. A gente marca aí uma... Porque ele foi interessante que a gente pegou a carona na teoria ele estava falando do Stephen Hawking, de singularidade, né, e ela entrou, ficou bem legal o bate-papo, mas como a gente já está aí quase 9h15, né? 9h15 da noite, então, a gente vai fazer então eu queria reforçar aqui os parabéns à Paula. Muito obrigada. Feliz aniversário. Adorei o vídeo lá, o videozinho que você viu? Eu não podia fazer um bolinho junto com você, porque você fica em Belo Horizonte, eu fico em São Paulo, então eu não consigo nem encontrar com a Albeli aqui em Belo Horizonte, cada hora então, pois mas vai passar, isso tudo vai passar. Então eu fiz um bolinho digital, né? Tá pessoal, eu queria encerrar com essa frase aqui do Stephen Hawking, que diz o seguinte, ó: por pior que a vida pareça, sempre existe algo que você possa fazer e ser bem sucedido. E ele é o próprio exemplo disso. Né? Porque pior que a vida fosse para ele, que ele lutou durante 50 anos com a doença, mas ele foi bem sucedido no propósito dele. Ele é a própria singularidade. Né? Exatamente. Então, e aí eu, para terminar, fazer um brinde ao estilo do Richard Feynman, tá certo? Vamos beber um vinho e esquecer tudo isso, porque é muito complexo. Isso aí, muito bem. Saúde a todos, bom final de semana. Paulo, Albélio, um grande abraço, até a próxima. Obrigado a todos que nos ouviram. Tudo de bom, saúde. Tudo de bom. Tchau, tchau. Boa noite, até a próxima, gente. Tchau.